batismo. O batismo foi sempre considerado pela maioria das autoridades eclesiásticas como uma das mais importantes instruções da Igreja cristã. Em nossas considerações sobre o batismo, vamos apontar primeiro a sua importância, ou seja, a necessidade de sermos batizados. O batismo faz parte do plano de Deus para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Livro de Marcos, capítulo 16. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 5. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é apenas para perdão dos pecados, mas também para remissão dos pecados. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24:47. É também realizado o ato de invocar o nome do Senhor sobre o candidato. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 21. Sendo também o sepultamento da velha criatura para a nova criatura. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 3. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Livro de Romanos, capítulo 6, do 4 ao 6. A verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus batizou todos os candidatos em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 45 a 47. Pedro pregava a palavra pela primeira vez após o Senhor Jesus ter subido ao céu. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Atos, versículo 15, capítulo 1. Sendo assim, pregava e lia o livro dos Salmos, conforme o livro de Atos, capítulo 1, versículo 20. Após pregar, cumpriu-se o dia de Pentecostes, e foram batizados com o Espírito Santo e falaram novas línguas. Porém, os apóstolos haviam entendido em qual nome deveria batizar os candidatos ao batismo do arrependimento, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:41-42. Paulo, homem que era cheio de pecado, perseguia a igreja de Jesus, teve a oportunidade de se arrepender, pois era vaso escolhido por Deus, conforme o livro de Atos capítulo 9. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O batismo é uma ordem para que possamos andar em novidade de vida em Jesus Cristo. Os apóstolos e os discípulos pensavam que o batismo era somente para os judeus, mas o batismo também foi para os gentios, que somos nós, pois Deus não faz exceção de pessoas. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, conforme o livro de Atos capítulo 10. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Atos capítulo 11, versículo 18. Muitos confundem o batismo e não entendem que o batismo é para perdão e remissão de pecados. Por esse motivo, não podemos batizar nossas crianças até os 12 anos de idade. O batismo é para os pecadores e não para os que já herdaram o reino de Deus. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Hoje em dia, as igrejas pregam a prosperidade de bens materiais e te enganam escondendo o tesouro que Deus preparou para aqueles que se arrependerem de seus pecados. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros,
e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 4 a 8. Abra seu coração e se arrependa diante do Senhor, pois disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.